Vamos lá, moçada, voltamos. Vamos continuar falando de Idade Média, certo? Só que agora vamos caracterizar um período que tem um peso maior dentro do vestibular. Como eu falei na aula anterior, sinalizando principalmente o pessoal do terceiro ano, né, a Baixa Idade Média, ou seja, essa segunda parte do mundo medieval, né, que pega do século XI até o século XV, ele tem um peso maior dentro do vestibular, né, dos concursos de uma maneira geral no Brasil. Por quê, Ronaldo? Porque se você pegar, né, alguns historiadores chamam esse período que se estende do 11 até o 15 de transição feudal capitalista. Então, é um momento que modos de produção vão estar se misturando. Ao mesmo tempo que você pega um auge do sistema feudal, mas igual um gráfico da física, depois do auge vem, né, uma descida do gráfico, a decadência. Nesse período, ao mesmo tempo que num determinado momento esse império feudal ele começa a entrar em declínio, um dos fatores que leva a esse declínio é exatamente o aparecimento de um novo sistema de produção, baseado principalmente na atividade comercial, certo? Então, nesse período, o mundo medieval e o mundo, vamos colocar assim, capitalista, eles estão se misturando. Vamos falar grosseiramente que um morrendo gradativamente e o um sendo, né, formado, pronto para nascer, que no caso é o capitalismo, certo? Eu brinco dizendo o seguinte, ó, se eu pegar a Alta Idade Média, né, eu simbolizaria esse período com uma coisinha chamada cruz, pelo poderio da Igreja Católica, né? Se eu pegar a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, vamos brincar assim também, eu simbolizaria um cifrão, pelo poder do capital na vida das pessoas. Nesse período do século XI até o século XV, eu não conseguiria usar um símbolo só. Eu faço uma brincadeira dizendo que eu usaria um símbolo duplo, né? A cruz e o cifrão. Eles vão estar se misturando, certo? Eles vão estar começando a coexistir. Tá? Então, vamos lá, vamos começar a falar de como isso vai ocorrer. Num determinado momento, você pega a estrutura feudal organizada dentro da Europa. Na aula anterior, lembra, eu falei de um processo de feudalização da Europa, da gestação, da formação desse sistema feudal e de suas características gerais, na política, na economia e na sociedade, né? Você começa a pegar, a partir dos séculos X e do século XI, alguns acontecimentos históricos que começam a fazer com que aquela estrutura apresente algumas variáveis, certo? Então, se você tem uma estrutura basicamente autossuficiente, agrícola e rural até o século X, desse século, a coisa começa a conviver com algumas mudanças, né? O desenvolvimento de relações de produção e o desenvolvimento tecnológico, questionando aqueles que falam que é uma idade das trevas, que não tem avanço tecnológico, né? Você vai pegar algumas mudanças ocorrendo que faz com que o sistema comece a conviver com algumas mudanças que ele não está preparado para comportar. E a coisa começa a acontecer exatamente no campo, né? Eu posso lembrar para vocês que, num determinado momento, você vai falar do desenvolvimento de técnicas agrícolas. E, por incrível que pareça, o desenvolvimento dessa técnica agrícola vai gerar um probleminha, né? Por quê, Ronaldo? Porque se você parar para pensar, eu acabei de falar de uma autossuficiência, de uma fragilidade comercial, de uma fragilidade de circulação monetária. A partir do século X e também pegando o XI, né? Claro que a coisa depois vai crescer de forma gradativa, mas principalmente a partir do século X, você pega a tecnologia agrícola evoluindo de uma forma considerável. Por exemplo, eles começam a desenvolver arados de metal. Para quem não lembra, arado é um instrumento que ara a terra, que possibilita o cultivo da terra, o plantio da terra. Esse arado de metal, ele tem mais produtividade, certo? Ele facilita a produção, ele faz com que essa produção cresça. Num determinado momento, você pega a utilização de moinhos de água. Ronaldo, o que tem a ver com moinho de água? Tem muita coisa. Moinho de água, por exemplo, o moinho tem uma importância, né? O moinho normalmente moe alguma coisa, normalmente um vegetal. Qual a importância nesse momento de você falar desse moinho hidráulico? Não tem geladeira, não tem, deixa eu fazer um jabá aqui, né? Não tem Brastemp nesse mundo, certo?
E aí tem um probleminha, você precisa que o alimento sobreviva, que não é uma coisa em oferta como nós temos no nosso mundo com tanta facilidade. Portanto, se você tem vamos supor, um inhame, né? Se você tem trigo, se você tem qualquer vegetal, qualquer cereal, se você moe, você transforma ele em farinha, você está desidratando esse alimento, certo? Se ele está desidratado, ele vai ter um maior tempo de duração. Pode fazer com que ele vá para dentro de algum tipo de embalagem, algum tipo de vasilha, impedindo que o inseto, um rato, tenha contato com esse alimento. Se você pega uma farinha, quem conhece minimamente de cozinha, você mistura isso com água, sal, bota algum tempero, você alimenta, você faz um caldo, você faz um pirão, uma coisa parecida, só para falar da nossa cultura, que alimenta uma quantidade muito maior de pessoas, né? Então o moinho hidráulico, ele aumenta a oferta de alimentos para aquele mundo. Lembrando que o moinho hidráulico, como estou falando, ele é movido pela água, portanto ele pode trabalhar 24 horas por dia. A água do rio dificilmente vai ficar doente ou vai faltar ao trabalho, como um homem que antigamente girava, né, essa moenda, ou um animal que girava essa moenda. Se eu tenho um moinho hidráulico, eu tenho uma oferta de alimento, né, que vai ser transformado em farinha, que vai ser desidratado, que, portanto, dura mais, certo? E que faz com que mais pessoas se alimentem, né? Além desse moinho hidráulico que eu citei, você fala também de um sistema de rotação de terras e culturas. Eles vão começar a dividir as áreas de plantio em diferentes lotes. Aqui nós chamamos às vezes de piquetes, né? Então, num determinado ano, esse território, essa parte A, ele era utilizado para o plantio de beterraba. No ano seguinte se plantava sorgo, num outro ano se plantava aveia, né? Num determinado ano esse lote ficava descansando. Portanto, essa rotação de terras e culturas faz com que a produtividade gradativamente cresça, né? E aí começa a acontecer a mágica da coisa. Se eu tenho desenvolvimento tecnológico na agricultura, dentro de um mundo baseado na autossuficiência, se essa tecnologia agrícola está se desenvolvendo de forma constante, cada vez mais eu vou ter uma coisinha chamada excedente, certo? Excedente, vocês sabem que é sobra. Se a sobra é cada vez maior e se ela passa a ser sistemática, constante, não se joga comida fora. Essa sobra da atividade agrícola vai começar a fomentar uma sementinha que vai desestruturar aquela sociedade, aquela estrutura econômica baseada na autossuficiência. Nós vamos começar a falar da formação de áreas onde vai começar, de forma, né, periódica, a se trocar essas sobras, esses excedentes. A gente vai começar a vislumbrar cada vez mais aquilo que a gente chama de feiras medievais, áreas dentro de um determinado território feudal, onde a atividade comercial começa novamente a ganhar força. Essa é a questão, certo? Mas tem um detalhe, nesse momento que o comércio começa a renascer, ele ainda não é permanente, ele é ocasional, ele depende de uma safra, certo? Aí o que acontece? Depois que as pessoas se reuniam nessa feira medieval, basicamente a maior parte delas, ou quase todos, voltam para suas áreas feudais. Então não dá para você falar ainda completamente da desintegração desse sistema rural, feudal. Está começando a acontecer, certo? Mas ainda a água, vamos brincar assim, a vaca ainda não foi para o brejo completamente, certo? Essa mudança continua, né? Por quê? Se eu estou falando que cada vez mais tem trocas comerciais baseadas nesse aumento de produtividade agrícola, né? Eu começo a falar de centros de troca que vão começar a ganhar cada vez mais força, né? Cada vez mais força, né? Porque periodicamente trocas comerciais são feitas, pessoas se reúnem para estabelecer essas trocas, né? Se tem trocas, você começa nessa região a ter pessoas que oferecem alimentos. Se todo mundo chega a cavalo, tem um determinado indivíduo que vai começar a tratar desses cavalos, né? Se você chega de longe, algumas pessoas vão oferecer, em coisas parecidas com albergues, dormitório para essas pessoas pernoitarem ou permanecerem, né? E aí o que vai acontecer? O que é uma feira medieval, ela começa a encorpar, algumas profissões novas começam a aparecer, certo? Num determinado momento, determinado grupo de pessoas não volta mais para os seus feudos. Com essa mudança de estrutura econômica, né? Com essas transformações e com o aparecimento dessas novas profissões, você começa a falar a partir de agora de pessoas que não dependem mais do feudo para sobreviver,
certo? Não vive mais como dono da terra, portanto não é senhor feudal, né? Não vive mais preso a uma relação servil nessa terra, portanto, obviamente, não é mais um servo. O que é, desculpa, um servo? Me desculpe, servo é animal, tá? Desculpem, galera. Então, o que vocês vão pegar? Num determinado momento que essas novas profissões, elas se baseiam essencialmente na cidade, a gente está começando a falar de uma sementinha que está nascendo, que lá no futuro a gente vai começar a chamar de classe burguesa, né? Burguesia vem de uma parte comercial das cidades antigas da Europa, chamada burgos. Tanto que você pode lembrar que algumas cidades europeias você fala de Estrasburgo, Hamburgo, Friburgo, várias você pega, né? Tem burgo no seu bojo, vamos colocar assim. Por quê? Isso é uma denominação histórica. Aquilo ali é uma região onde tinha atividade comercial. Quem mora no burgo, burguês, classe de pessoas, né, que vivem no burgo, começa a se falar em burguesia, certo? Ela ainda não é completamente forte. A força dessa burguesia vai começar a se materializar quando a Igreja Católica, sem querer, incentiva esse processo de transformação, né? Porque final do século X, início do século XI, a gente vai verificar na região onde hoje tem, a gente denomina Palestina, mas na antiga Jerusalém, você pega uma expansão do povo muçulmano, certo? E esse muçulmano, que apesar de ser monoteísta, obviamente ele não é cristão. Se a Igreja Católica, como eu falei anteriormente, ela dita a norma, ela tem uma enorme importância, um enorme poder dentro desse mundo medieval ocidental, ela não aceita a permanência de muçulmanos, que eles, no caso católicos ocidentais, consideram infiéis, né? E esses muçulmanos, portanto, com sua presença na Terra Santa, certo? Que é a base espiritual, né, da Igreja Católica, vamos colocar assim, a presença muçulmana nessa região vai fazer com que dentro desse mundo medieval em transformação ocorra um ímpeto, uma vontade, uma determinação. Que determinação é essa? Precisamos libertar a Terra Santa da mão dos infiéis muçulmanos. Começam a ser formadas expedições militares dentro da Europa que vão se direcionar à Terra Santa com o objetivo inicial de libertar essa terra da mão dos infiéis, né? Ronaldo, você acabou de usar um termo diferente para a palavra inicial. Por quê? Porque é aquela coisa da história, né? Às vezes o objetivo ele se materializa de uma forma no determinado processo histórico, mas a consequência é completamente diferente, dissociada daquilo que era o seu início. A cruzada tem muito isso. Quando a igreja incentiva a ida dos católicos em direção à Terra Santa para libertar, né, essa Terra Santa da mão dos infiéis, ela não tem ideia de que ela está ajudando a destruir no futuro o mundo onde ela mesma tem o poder e tem a hegemonia. Por quê, Ronaldo? Porque vai para a Terra Santa o nobre, certo? Naquele momento, com o crescimento do feudalismo, com a expansão da atividade agrícola, a população europeia cresce, né? E crescendo a população, nem todo nobre vai ter terra para trabalhar. Vai ter terra, desculpa, para trabalhar não, para mandar, para comandar essa terra, né? Falta terra para a nobreza. A população europeia crescendo, né, esse sistema feudal que tinha uma certa limitação, ele não consegue atender a demanda de toda essa população. Então, a cruzada aparece como um objetivo, né, uma motivação religiosa, mas ela acaba atendendo a outras demandas, no caso, principalmente sociais. Esse nobre que não tem terras na Europa, ele enxerga na ida para o Oriente a possibilidade de anexar, de ser dono dessas terras que ele pode conquistar lá no Oriente. O servo, que será também, né, incentivado pelos seus senhores e pela Igreja Católica, né, a lutar em nome da fé dele, em nome do catolicismo, do cristianismo, ele vê a possibilidade, isso é ofertado em alguns casos, de caso ele ajude nessa libertação, ele ganha o direito à liberdade, né? Então o que vai acontecer? Se tem uma motivação religiosa, tem os interesses políticos, econômicos, sociais por trás dessa motivação religiosa. Algumas pessoas enxergam na cruzada não um objetivo de libertar a Terra Santa, mas um objetivo de transformar suas próprias vidas. E isso acaba acontecendo de fato.
porque todo mundo aqui sabe que a cruzada, e existiram várias, né, cruzadas ao longo do tempo, a gente sabe que a cruzada não alcançou seu objetivo inicial, que é libertar a Terra Santa dos infiéis. Todo mundo sabe isso, que assiste televisão todo dia e sabe que lá no que a gente chama de Terra Santa nesse momento, ou atualmente região da Palestina, né, vocês sabem que o pau canta entre judeus, certo? E muçulmanos, né? E então significa que os muçulmanos estão lá. A Terra Santa não necessariamente, né, ficou livre dessa presença dos infiéis, dos muçulmanos. Eles estão lá até hoje, certo? E então o que vai acontecer? Não se consegue libertar a Terra Santa, mas as cruzadas acabam transformando a vida da Europa Ocidental. Por quê, Ronaldo? Porque a cruzada, nesse caminhar de ocidentais em direção ao Oriente, consegue restabelecer uma série de rotas comerciais, principalmente utilizando o mar Mediterrâneo, que conectava diretamente o mundo oriental ao mundo ocidental. Certo? O mundo ocidental, hoje a gente está acostumado a ver a Europa como um continente central, normalmente rico, né? Mas naquele momento, galera, se vocês pararem para pensar e se comparar com o mundo ocidental, a Europa é uma das áreas mais pobres, se comparada ao Oriente. Né? Eu acabei de falar, a economia da Europa naquele momento ela é basicamente autossuficiente, ela é basicamente rural. Enquanto que lá no mundo oriental você encontra grandes reinos, você encontra impérios, você encontra grandes cidades. No mundo oriental, a estrutura comercial não se desintegrou, certo? O território não entrou em processo de centralização como o Império Romano do Ocidente. Quando eles entram, através das cruzadas, em contato com esse mundo oriental, eles vão ter contato com uma série de produtos, de riquezas, que naquele momento não são muito comuns dentro da Europa Ocidental. Se eles não conseguem liberar a Terra Santa, ao retornar para a Europa Ocidental, a cruzada permite, né, dentro desse mundo ocidental, feudal, a entrada de uma série de produtos, de artigos de alto valor. Esses produtos de alto valor vão transformar a vida econômica dessa Europa Ocidental. Né? Essa Europa Ocidental, que até então vive basicamente dentro de uma estrutura feudal, ela vai ver o comércio ganhar uma força bem forte a partir desse momento. O que anteriormente era um comércio ocasional, baseado nas safras agrícolas, agora vai passar a ter uma série de ofertas de produtos de alto valor. Tipo, Ronaldo, exemplifica esses produtos. Metais preciosos, uma coisa que tinha um valor fenomenal na vida dessas pessoas, especiarias. Né? Ronaldo, o que é especiaria? Especiaria é tempero, especiaria é droga. Certo? Vou dar um exemplo. Especiaria hoje você encontra numa gôndola do supermercado que custa relativamente barato. Especiaria louca. Então, gente, como eu estava falando, no retorno das cruzadas, né, a cruzada permite o restabelecimento dessas rotas comerciais que ligavam o Oriente à Europa feudal ocidental. Né? A entrada de vários desses produtos valiosos, eu estava sinalizando alguns, metais preciosos, tecidos, seda, né? Tapeçaria persa, marfim e principalmente as chamadas especiarias. Especiarias são temperos, são drogas, açúcar, sal, pimenta, cravo, canela. Ronaldo, por que esses produtos têm tanto valor? Primeiro, pela utilização, né, fitoterápica, digamos assim, medicinal desses produtos, de vários desses produtos. Né? E também pela questão que eu já citei anteriormente, pela inexistência de geladeiras, vamos brincar dessa forma, né? Se você tem a possibilidade de fazer com que sua carne, seu alimento, sobreviva através da defumação, né? Ou da desidratação, existe também a possibilidade de você fazer com que ele dure mais, certo? Fazendo com que ele fique temperado. A gente, quem conhece a manha da cozinha sabe disso. Se você tempera, dura mais. Se você já comeu carne seca, você sabe que o processo de desidratação vem através do sal. Então, esses produtos, que no caso, naquele momento, eles são exóticos, eles são muito difíceis de se alcançar dentro do mercado europeu. Quando esses vários produtos chegam no mercado europeu, eles vão acabar transformando, desculpem, aquelas antigas feiras medievais que desenvolveram aquele comércio, né, ocasional, esses produtos vão fazer com que esse comércio se torne permanente, ele ganhe um vigor maior.
E se eu disse que no período anterior à cruzada, somente alguns indivíduos permanecem no burgo, permanecem na área urbana comercial, a partir de agora, uma quantidade muito maior de pessoas faz do comércio a sua atividade principal. Portanto, não depende mais do mundo rural, não está mais preso a relações servis. E aí eu estou caracterizando o fortalecimento daquela classe que eu citei anteriormente, chamada burguesia. Se essa classe começa a ganhar força, começa a tomar corpo, essa classe vai começar a defender outros interesses, sejam interesses econômicos, políticos, sociais, culturais, e vocês verão que mais tarde, inclusive religiosos, que a gente vai falar lá na frente de reforma protestante. Certo? Então, a partir do momento que o comércio ganha cada vez mais força dentro desse mundo medieval, esse comércio vai exigir uma série de transformações que, em última análise, acabam levando esse sistema feudal ao seu colapso, à sua derrocada, à sua decadência, à sua crise, vamos colocar assim, certo? Abrindo espaço para que um novo sistema de produção cresça, chamado capitalismo, que a gente tão bem conhece hoje. Tá certo, moçada? Vamos parar por aqui. Tá? Numa próxima aula nós vamos começar a falar da continuidade desse processo de transição, certo? Na próxima aula nós vamos começar a tratar da formação dos estados modernos através da unificação desses feudos. Vou mostrar para vocês que num determinado momento do avanço dessa atividade comercial, a descentralização, a divisão de feudos, cada feudo com sua moeda, cada feudo com seu idioma, entre aspas, certo? O seu dialeto, com seu conjunto de leis, com seu próprio agrupamento militar, isso vai dificultar a atividade comercial. Para padronizar todas essas práticas e facilitar o avanço desse comércio, certo? Nós vamos falar no futuro da formação dos estados modernos. Esses estados modernos vão necessitar de uma nova estrutura cultural, certo? De uma nova estrutura científica, de uma nova visão artística desse mundo e, portanto, mais tarde falaremos do Renascimento, tão famoso e tão importante nas provas de vestibular, certo? E lembramos também que, num determinado momento, essas rotas que eu acabei de falar, que ligam o mercado europeu, em expansão ao Oriente, que ofertava todos aqueles produtos de valor, num determinado momento, que são os séculos 14 e 15, essas rotas comerciais elas vão começar a enfrentar uma série de problemas. Se o europeu, para manter seu crescimento, precisa continuar chegando ao mercado oriental, só que a antiga rota mediterrânea começa a enfrentar problemas, gerar dificuldades, aí a gente vai falar de um novo capítulo da história chamado expansionismo comercial e marítimo. Os europeus vão resolver esse problema buscando chegar a esses produtos do Oriente sem utilizar a rota anterior, sem usar o mar Mediterrâneo e, portanto, a gente vai falar da aventura portuguesa, da aventura ibérica de uma maneira geral, buscando riquezas através da navegação oceânica, da navegação atlântica. Falou, moçada? De novo, foi um prazer estar próximo de vocês. Continuo pedindo que vocês se cuidem, continuo esperando que a gente se encontre o mais rapidamente possível. Abraço a todos.